Olá a todos, um bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de nesse dia convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 3, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Se Tornando como Crianças. Jesus Cristo, ele havia sido questionado por seus discípulos, não apenas uma vez, mas em algumas já, a respeito de quem seria o maior no reino de Deus. E naquela ocasião em especial, se eles se aproximam então de Jesus Cristo, eles vão fazer essa pergunta para Jesus: qual é o maior no reino dos céus? É interessante que o Senhor Jesus ele vai usar um método muito prático para mostrar para aqueles 12 homens quem era o maior no reino dos céus. E se em outro momento o Senhor Jesus mostra que aquele que serve, nesse momento agora ele vai utilizar-se de uma criança para mostrar quem é o maior no reino dos céus. Então ele pega aquela criança, ele a coloca no meio de adultos e vai falar para esses 12 homens experientes, esses 12 homens que já tinham uma vivência, que já tinham uma jornada de caminhadas com o mestre da vida e que com absoluta certeza também tinham suas experiências particulares em sua vida secular. E nesse momento então Jesus ele vai colocar essa criança e ele vai fazer uma apresentação que mudaria com toda a certeza a forma, o pensar e o agir daqueles homens. É nesse momento que Jesus vai convidá-los a se converter como uma criança, se tornar como uma criança. Porque se isso não fizessem de forma alguma, sequer entrariam no reino de Deus. E essa lição serve para mim, ela serve para você também. O que então seria se converter ou se tornar como uma criança? Para aqueles que têm filhos ou têm uma criança na família, comece a observar durante o seu cotidiano, durante o seu dia, quais são as atitudes de uma criança. A criança, ela é detentora de pureza. A criança, ela é simples. A criança, ela não é vingativa. A criança, ela apesar de muitas vezes ser repreendida por nós, seus pais ou responsáveis, ela não guarda raiva, ela não guarda rancor. A criança, ela é dócil. A criança, ela nos ensina a lição da simplicidade. Quando ela precisa de algo, ela simplesmente pede para os seus pais, para os responsáveis por ela, na certeza de que esses, por sua vez, irão atendê-la. Se essa criança tem medo, ela não tem receio em demonstrar, em mostrar para os responsáveis, os seus pais, que ela tem medo, que ela tem pavor de determinada coisa. A criança não vive ansiosa como nós adultos, que estamos ansiosos o tempo inteiro e que sofremos o tempo inteiro por aquilo que é material, por aquilo que eu e você não trouxemos para essa terra e que também nós não vamos levar. A criança não está preocupada com a grandeza, em ser maior do que o outro, em ser melhor do que o outro. A criança ela é nivelada. Aonde há um grupo de crianças, seja pobre, seja rica, seja negra, seja branca, elas se misturam, elas vão brincar. A criança nos ensina isso. Muitas vezes quem vai incentivar as crianças a serem arrogantes é seus próprios pais. São os pais que muitas vezes são responsáveis para tentar inculcar nas crianças o preconceito, o separativismo e tantas outras coisas ruins. Mas a criança em si, ela é inocente. Quando você então observa um grupo de crianças, a preocupação da criança é de brincar. Eu e você deveríamos observar isso.
Ontem eu tirei alguns momentos para brincar com o meu filho e eu ficava observando as gaitadas que aquele menino dava. Meu dia foi um dia difícil, mas eu confesso que quando eu comecei a brincar com o Nicolas, eu por alguns minutos comecei a observar como é o mundo da criança. E é dessa forma que Jesus quer que eu e você enxerguemos o mundo, que eu e você possamos ter essa percepção, que embora os nossos problemas sejam muitos, eu e você, por mais que nós venhamos a sofrer antes do tempo, nós não vamos conseguir mudar nada daquilo que Deus já tem determinado. Então que eu e você possamos olhar para o exemplo das crianças, possamos aprender com a sua simplicidade, possamos nos converter e nos tornar como crianças. Que Jesus te abençoe e que você possa olhar para uma criança com a ótica de Jesus. Fique com Deus. Deus te abençoe.